Ela acreditava no amor como quem acredita em um milagre, desses que a gente ora todas as noites para acontecer, desses que a gente espera a vida inteira para sentir, e quando encontrou o Marcelo, achou que Deus tinha enfim escutado suas preces. Ele era atencioso, carinhoso, dizia as palavras certas, fazia planos, prometia mundos, falava em família, em futuro, em felicidade, e ela, cega por acreditar demais, por querer demais, por amar demais, largou tudo: emprego, estudo, até mesmo convívio com a própria mãe, que sempre avisou: cuidado com o homem que fala bonito demais e faz pouco. Mas ela não quis ouvir. Estava apaixonada, envolvida, decidida a construir uma vida ao lado dele. E construiu, ou pelo menos tentou, porque nos primeiros meses era tudo lindo. Ele a chamava de rainha, postava foto com legenda "Minha vida", fazia juras eternas, mas foi só ela engravidar que o encanto começou a ruir. Ele começou a chegar tarde, a ficar mais frio, a reclamar do peso dela, a dizer que ela estava muito sensível, muito dramática, muito mãe, como se isso fosse um problema, como se fosse culpa dela estar cansada, enjoada, assustada, como se ela não estivesse carregando o filho dos dois. Mas ela seguiu firme porque acreditava que as coisas iam melhorar, porque no fundo achava que o amor consertava tudo, que ele só estava estressado com o trabalho, que era uma fase, que depois do nascimento tudo ia voltar ao normal. Mas não voltou. Quando o bebê nasceu, ele sumiu por 2 dias, disse que estava resolvendo uma pendência e chegou em casa com cheiro de perfume feminino e olhos que não olhavam mais nos dela. E mesmo assim, ela perdoou. Engoliu o choro, segurou o bebê nos braços e decidiu ser forte por ele. Porque agora ela era mãe, e mãe não tem o direito de desmoronar. Então ela passou a fazer tudo sozinha. Dava de mamar, trocava a fralda, varria a casa, lavava a roupa e ainda preparava a comida dele, que quase sempre reclamava do tempero, dizia que estava sem sal ou com gosto de hospital. E ela sorria amarelo, fingia que não doía, porque ainda acreditava que talvez ele mudasse, mas a mudança nunca veio. O que veio foi a dor, uma dor estranha nas costas, que depois virou febre, que depois virou um cansaço que não passava. E quando ela finalmente foi ao médico empurrando o carrinho com o filho pequeno, sozinha, sem ele, descobriu o que nenhum coração preparado estaria. Ela estava com leucemia e precisava começar o tratamento imediatamente. Ela contou a ele esperando apoio, um abraço, uma reação humana, mas tudo o que ouviu foi: "E agora? Como é que eu vou sustentar uma doente?" E naquele instante, ela entendeu que o homem que dormia ao lado dela não era parceiro, era um covarde, um egoísta, um traidor. Mas mesmo assim, ela segurou as lágrimas, disse que ia dar um jeito, e deu. Voltou para a casa da mãe com o filho no colo, começou o tratamento com o apoio de algumas amigas da igreja e da vizinhança, e mesmo vomitando, mesmo fraca, mesmo sem cabelo, ela nunca deixou de ser mãe, de cuidar, de amar, de lutar. E foi nessa fase que ele apareceu uma última vez, não para ajudar, mas para dizer que ia embora de vez, que tinha conhecido alguém mais leve, que ele não aguentava doença, tristeza, drama. E ela, com o rosto pálido, os olhos fundos e o peito cheio de dor, respondeu apenas: "Vai, porque um dia você vai voltar e vai me encontrar tão forte que vai ser obrigado a baixar a cabeça." E ele riu, debochou, saiu batendo a porta, e ela ficou, chorou, gritou no travesseiro, teve crises de ansiedade, quase desistiu, mas toda vez que olhava para o filho sentiu sangue pulsar nas veias como um grito de resistência. E foi assim, passo a passo, quimioterapia por quimioterapia, oração por oração, que ela foi se reerguendo, mesmo quando o médico disse que a chance era mínima,
mesmo quando perdeu as forças e desmaiou na rua vendendo brigadeiro para pagar os remédios, mesmo quando ouviu da sogra que ela tinha puxado isso de tanto pecado que cometeu, mesmo quando teve vontade de sumir, ela continuou, firme, sem glamour, sem apoio masculino, mas com a força de todas as mulheres traídas, doentes e abandonadas desse mundo. E o tempo passou, e ela venceu a doença, e voltou a estudar, e abriu uma lojinha de doces, e criou o filho com dignidade, e sorriu de novo, e sentiu orgulho da mulher que se tornou. Até que um dia, anos depois, o celular tocou. Era um número desconhecido, e do outro lado da linha, uma voz conhecida, fraca, abatida, com um tom de quem não tem mais para onde ir. E ele disse: Ana, a fulana me deixou, fiquei doente, perdi o emprego, tô sem ninguém, me perdoa, será que eu posso te ver? E naquele momento, ela não sentiu ódio, nem raiva, nem vingança. Ela apenas olhou para si mesma no espelho, viu a guerreira que renasceu das cinzas e respondeu: Você me perdeu no dia em que eu virei pó, e você não ficou para me reconstruir. Agora que eu virei diamante, você não tem mais onde tocar. E desligou, com a certeza de que quem um dia foi deixada à beira da morte, hoje era símbolo de vida, Depois daquela ligação, de força. Ana sentiu o coração bater diferente. Não por ele, mas por ela mesma. Porque finalmente entendia o valor da mulher que havia se tornado. Mas o passado não se apagava tão fácil. Porque toda vez que fechava os olhos, ainda lembrava dos dias em que se arrastava pela casa com febre, tentando sorrir para o filho enquanto o corpo gritava por descanso. Dos dias em que teve que pedir ajuda a desconhecidos para conseguir pagar uma injeção. Das vezes em que o leite acabou e ela precisou fingir para a criança que o lanchinho viria mais tarde, enquanto chorava escondida no banheiro. E tudo isso porque confiou num homem que dizia amar. Um homem que virou as costas quando ela mais precisou. Um homem que assistiu o sofrimento dela como quem assiste a um filme de terror que não quer participar. E nesse tempo todo, o que mais doía não era a doença, não era a pobreza, era a solidão. Era saber que o pra sempre dele durou até o primeiro desafio. Era perceber que quem ela escolheu para dividir a vida foi o mesmo que a empurrou para o abismo. Mas Ana não deixou essa dor endurecer seu coração. Ela canalizou isso em força. Cada cliente que comprava um brigadeiro dela na praça ajudava a construir a nova versão dela. Cada elogio sincero virava combustível para continuar. E foi nessa caminhada que ela conheceu a dona Iraci, uma senhora aposentada que comprou um doce e percebeu que havia algo mais naquela moça de lenço na cabeça e olhos fundos. Você tem mãos de ouro, menina, e uma luz que ninguém apaga, ela disse. E a partir daquele dia, passou a encomendar doces toda semana e depois começou a indicar para as amigas. E de repente, Ana tinha uma clientela, uma renda, uma motivação. E foi a dona Iraci quem emprestou a garagem para que ela montasse sua primeira cozinha. Simples, improvisada, mas cheia de sonhos. Ali nasceu a Doce Recomeço, um nome que ela escolheu com lágrimas nos olhos, porque significava exatamente o que ela estava vivendo, um recomeço, feito com açúcar, suor e coragem. E com o tempo, o negócio foi crescendo. Ela comprou uma batedeira, depois um freezer, depois uma placa com o nome da marca, e passou a contratar outras mulheres que, como ela, tinham sido abandonadas, humilhadas, esquecidas. A Doce Recomeço virou mais do que uma doceria, virou um refúgio, um lar para mulheres feridas que se recusavam a morrer por dentro. E Ana passou a dar palestras em igrejas, em escolas, contando sua história, inspirando outras mães, outras esposas, outras filhas que estavam passando pelas mesmas dores. E o mais incrível era que, quanto mais ela curava os outros com sua palavra, mais ela se curava por dentro. Até que um dia, durante uma dessas palestras, uma mulher levantou a mão e perguntou: "E se ele voltasse hoje, o que você faria?" E Ana respirou fundo, olhou para o público lotado e respondeu: "Ele já voltou, mas chegou tarde demais, porque quem foi embora quando eu era pó não merece estar ao meu lado agora que eu sou ouro." A plateia aplaudiu de pé. Algumas mulheres choravam, outras gritavam: "É isso!"
E naquele instante, Ana entendeu que não era mais uma sobrevivente, era uma inspiração. E tudo isso graças à dor, à luta, à fé e ao amor que cultivou dentro de si. Mesmo quando o mundo dizia que ela não ia aguentar. Mas o destino é caprichoso e o passado gosta de testar a gente, porque não demorou muito e ela soube que o ex estava internado, fraco, sem apoio, com a mesma doença que ela venceu. E adivinha quem ele pediu para ver? Ana. Ele disse ao médico que queria pedir perdão olhando nos olhos dela. E ela, mulher de fibra, foi. Entrou naquele quarto com a cabeça erguida. Ele estava magro, abatido, com o mesmo olhar que ela carregou anos atrás. E quando a viu, começou a chorar, dizendo que se arrependeu, que foi covarde, que nunca esqueceu dela e pediu outra chance. Mas Ana segurou sua mão com delicadeza, olhou fundo nos olhos dele e disse: Deus me curou não para eu voltar para o passado, mas para eu mostrar ao mundo que mulher nenhuma precisa morrer por causa de homem nenhum. Eu te perdoo, mas não volto, porque hoje eu amo alguém que você nunca valorizou, eu mesma. E saiu do quarto com dignidade, deixando para trás o peso de um amor que nunca foi verdadeiro e carregando nos ombros a leveza de quem sabe que venceu não só a doença, mas tudo que tentaram usar para destruí-la. Mas mesmo depois daquele reencontro no hospital, Ana não saiu ilesa, porque ver o homem que a abandonou implorando por compaixão mexeu com feridas antigas. E por mais que ela tivesse se tornado uma mulher forte, dona de si, havia dores que nunca deixavam de arder completamente. Principalmente à noite, quando a casa silenciava e os filhos já dormiam, e ela deitava com a cabeça cheia de lembranças que não pediram licença para voltar. Lembrava das noites em que o caçula chorava de fome e ela fingia que estava tudo bem, enquanto dava o último mingau para ele e deixava de comer para sobrar. Ou das vezes em que a filha mais velha perguntava inocente: Mãe, por que o papai não volta? E ela respondia com um sorriso quebrado no rosto, dizendo que ele estava viajando, quando na verdade ele estava curtindo com outra em alguma praia. E foi numa dessas noites, sozinha na cama onde antes chorava por falta de apoio, que ela entendeu que perdoar não significava esquecer, mas sim seguir em frente sem carregar o peso do que fizeram com ela. E ali, em silêncio, Ana chorou tudo de novo, não por ele, mas pela mulher que ela foi. A mulher que se anulou, que implorou amor, que aceitou migalhas achando que era banquete. E foi então que prometeu a si mesma que nenhuma mulher que cruzasse o caminho dela passaria pelas dores que ela passou sem encontrar apoio. Porque agora ela tinha algo que podia transformar vidas, a própria história. E foi assim que nasceu o projeto Mulheres de Aço, um grupo criado na igreja do bairro, onde Ana reunia mulheres vítimas de abandono, violência, desprezo. E ali elas se ouviam, se abraçavam, choravam juntas e, principalmente, se reerguiam. E aos poucos, aquela rede virou referência e Ana passou a ser convidada para falar em conferências, em programas de rádio, depois em canais de televisão, enquanto os filhos cresciam vendo a mãe se transformar em símbolo de superação. E isso moldou os dois de forma muito diferente, porque a filha, já entrando na adolescência, desenvolveu uma força silenciosa, dessas que olham firme e sabem quem são. Mas o mais novo, mais sensível, carregava dentro de si uma raiva que ele mesmo não sabia nomear. E Ana sabia que precisaria ajudá-lo a transformar aquela dor em algo bom, e foi por isso que, mesmo cansada, ela se dividia entre as palestras e o tempo com eles. Ouvia suas dúvidas, ajudava com a escola, levava nas consultas, estava presente em cada detalhe, porque não queria que faltasse para eles o que faltou para ela: presença, carinho, escuta. E quanto mais os filhos cresciam, mais Ana percebia que o verdadeiro legado dela não era a doceria, nem os prêmios que começava a ganhar. Era o exemplo que deixava dentro de casa. E foi numa dessas palestras que ela foi surpreendida com um convite de uma universidade. Queriam que ela contasse sua trajetória para uma turma de psicologia. E quando ela subiu no palco da sala de aula, de vestido simples e olhos cheios de verdade, contou sem enfeites cada passo, cada queda, cada cicatriz.
E no fim, uma aluna levantou a mão e perguntou: "O que mais te doeu?" E Ana respondeu sem pensar: "Não foi a traição, nem a doença, nem a pobreza. O que mais doeu foi ver meus filhos perguntarem por um pai que nunca voltou e ter que inventar uma história para não quebrar o coração deles." E naquele instante, ela entendeu que milhares de mulheres estavam passando exatamente por isso. E foi aí que sua missão ficou ainda mais clara. Por isso, quando a Doce Recomeço completou 5 anos, ela organizou um evento gratuito com oficinas, palestras, atendimento jurídico e psicológico para mulheres em situação de vulnerabilidade. E naquele dia, mais de 300 mulheres passaram por lá, e entre elas estava uma moça chamada Luana, tímida, com uma filha pequena no colo, com os mesmos olhos perdidos que Ana já teve um dia. E quando elas se olharam, Ana estendeu a mão e disse: "Eu sei o que você está sentindo, e você não está sozinha." E naquele momento, foi como se a dor que um dia quase matou Ana, agora tivesse virado ponte, luz, alívio, esperança. E era isso que dava sentido a tudo, porque se a dor dela não servisse para levantar outras, de que adiantaria? Não ia deixar que Ana encontrasse a paz tão cedo, porque a vida tem dessas, de testar quem já sangrou demais. E a dor, quando pensa que passou, às vezes volta por outro caminho. E foi assim que, no início do segundo semestre daquele mesmo ano, sua filha mais velha chegou da escola com os olhos cheios de lágrimas. Jogou a mochila no sofá e correu para o quarto, trancada, muda. E Ana, que já conhecia aquele silêncio, não precisou perguntar para entender que algo grave havia acontecido. Esperou a menina se acalmar e sentou ao seu lado, devagar, como quem sabe que ferida recente arde até com o vento, e ouviu a confissão em voz baixa. "Hoje na escola, um menino falou que eu sou filha de um homem covarde que largou a mãe doente e que você só é famosa porque virou coitada na internet." E aquilo caiu como um tapa na alma de Ana, porque não havia dor maior do que ver um filho ser atingido por um passado que ele não escolheu. Mas Ana respirou fundo, segurou o choro, abraçou a filha com força e disse: "Não importa o que falem, meu amor, você é filha de uma mulher que venceu a morte para te ver crescer. E isso ninguém nunca vai poder apagar." E naquele momento percebeu que os fantasmas dela estavam começando a assombrar também os filhos, e decidiu que precisava ir além. Não bastava mais curar mulheres adultas, era preciso preparar os filhos delas para não repetirem a dor. E então ela criou dentro do Mulheres de Aço um novo braço do projeto, voltado para adolescentes, com rodas de conversa, apoio psicológico e oficinas de autoestima, onde jovens como sua filha pudessem falar, sentir e se fortalecer antes de se ferirem por dentro. E enquanto tudo isso acontecia, o caçula, que agora já estava com 9 anos, começou a apresentar problemas de comportamento, agressividade na escola, dificuldade de concentração, e Ana, mesmo exausta, nunca deixou de estar presente. Foi a todas as reuniões, buscou psicólogo, terapia, e numa dessas consultas o menino soltou entre soluços: "Às vezes eu fico com raiva da senhora, porque o pai foi embora e a senhora nunca deixou a gente odiar ele." E Ana entendeu naquele instante que os filhos também carregavam dentro de si uma guerra entre o amor e a ausência, entre o sangue e a realidade. E que o silêncio dela para protegê-los também os impediu de nomear o abandono. E então ela chorou junto com o filho e disse: "Você tem o direito de sentir o que quiser, meu filho, mas não deixe a dor te transformar em quem ele foi." E foi naquele abraço apertado que ela viu que ainda tinha muito a reconstruir dentro da própria casa, porque ser mãe solo não era só cuidar do alimento e da saúde, era curar todos os dias feridas que ninguém mais via. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, ela nunca parou de lutar. Continuou com a doceria, com os projetos, com os cursos que fazia online à noite enquanto os filhos dormiam, e toda vez que sentia vontade de desistir, lembrava de onde veio, lembrava das dores que superou, lembrava das promessas que fez a si mesma quando estava entre a vida e a morte, e dizia em pensamento: "Eu não cheguei até aqui para parar agora." E foi com essa força invisível que ela seguiu,
mesmo quando o aluguel da nova loja atrasou, mesmo quando um fornecedor faliu e deixou ela na mão, mesmo quando uma das funcionárias tentou desviar dinheiro do caixa e quase quebrou a confiança que ela levava anos construindo, mesmo assim ela não parou, porque sabia que mulheres como ela não têm o luxo de desistir, e cada cicatriz que carregava virava um tijolo na construção da nova Ana, a mulher que um dia foi deixada como um trapo num quarto escuro e hoje era chamada de referência por outras mães, jovens e senhoras, mulheres que viam nela o reflexo do que ainda poderiam ser. E isso, mais do que qualquer prêmio, era o que realmente valia a pena. Mas com o tempo, Ana entendeu que por mais que curasse as feridas visíveis, havia dores que voltavam em forma de cansaço, de silêncio, de olhares perdidos no meio da noite, e mesmo cercada de pessoas, de alunos, de funcionárias, de mulheres inspiradas por sua história, ela às vezes se sentia só, não como antes, quando o abandono era físico e cruel, mas de uma forma mais profunda, como se partes dela ainda estivessem no chão daquele quarto antigo, nos dias em que teve febre e medo, nos dias em que os filhos dormiam com fome e ela fingia que estava tudo sob controle. E foi numa dessas madrugadas, sozinha na cozinha, com a luz apagada e o som do relógio preenchendo o silêncio, que Ana percebeu que nunca tinha parado, que desde o dia em que ouviu o diagnóstico só fez correr, lutar, resistir, construir, mas que nunca teve tempo de sentar e respirar. E ali, com um copo d'água na mão e os olhos marejados, ela permitiu a si mesma algo que nunca tinha se permitido: descanso. Não físico, mas da culpa, da cobrança, do peso de sempre ter que ser forte. Porque até mesmo as guerreiras mais resistentes precisam de um canto onde possam ser só mulheres cansadas. E foi a partir desse momento que ela começou a mudar pequenas coisas, não no trabalho, mas em casa. Passou a acordar 5 minutos antes para ver o sol nascer com os filhos antes da escola. Voltou a escrever cartas para si mesma, como fazia quando era adolescente. Comprou um espelho novo para o quarto, só para lembrar que ainda existia beleza nela. E essas pequenas atitudes foram despertando nela algo que o trauma tinha enterrado: o direito de viver e não apenas sobreviver. E os filhos percebiam essa mudança porque a mãe que antes só corria, agora também parada para ouvir música com eles, para rir de bobeiras, para ensinar receitas. E foi num desses dias que o menino perguntou: "Mãe, a senhora pensa em casar de novo?" E Ana sorriu, não por ter alguém em mente, mas porque era a primeira vez em anos que essa pergunta não soava como uma ameaça. E respondeu: "Não sei, filho. Talvez um dia, mas hoje eu já me sinto completa com vocês dois ao meu lado." E os olhos do menino brilharam, porque ali ele entendeu que o amor da mãe não era dividido, era multiplicado. E que mesmo com todas as feridas, ela estava ali, inteira, presente, viva, e esse amor era suficiente. E os anos continuaram passando, e a doce recomeço virou referência na cidade. Passou a empregar dezenas de mulheres, todas com histórias marcadas pela dor, mas reescritas com dignidade. E o projeto Mulheres de Aço cresceu tanto que ganhou apoio público, espaço em escolas, reconhecimento em eventos, e Ana, mesmo sem diploma, começou a ser chamada de doutora da alma feminina. E isso não era vaidade, era resultado, porque cada mulher que se levantava, que saía de um relacionamento abusivo, que criava os filhos com coragem, levava um pouco da força que Ana deixou plantada. E isso era o que a sustentava nos dias difíceis. Porque sim, ainda havia dias difíceis. Havia boletos atrasados, crises internas, noites sem sono, mas nada mais era como antes, porque agora ela sabia onde pisava, quem era, o que valia e, principalmente, sabia que ninguém mais teria o poder de fazê-la duvidar de si mesma. Tudo parecia, enfim, estável, que a vida, mais uma vez, mostrou que estabilidade para a mulher que vem da dor é sempre um fio fino prestes a arrebentar. E naquele ano, o projeto Mulheres de Aço recebeu uma denúncia anônima, alegando desvio de doações e favorecimento de funcionárias. E mesmo sendo mentira, mesmo sendo completamente absurdo, a denúncia foi levada adiante por órgãos públicos e a imagem de Ana começou a ser arranhada.
Gente que ela nunca viu falando que ela se aproveitava das mulheres frágeis para ganhar dinheiro. Blogs da cidade divulgando matérias sensacionalistas com manchetes mentirosas, fotos dela ao lado das funcionárias sendo usadas como se fossem provas. E ela, que sempre agiu com transparência, que guardava até recibo de doação de bolo, se viu envolta num redemoinho de injustiça. Teve reuniões canceladas, parcerias congeladas, doações suspensas. E tudo isso sem entender de onde partiu o ataque. Até que um dia descobriu. Uma ex-voluntária, que foi desligada meses antes por desrespeitar regras do grupo, era quem estava por trás da denúncia. Movida por inveja, por raiva, por frustração pessoal. E, ainda assim, Ana não rebateu com ódio, não partiu para a briga. Ela fez o que sempre fez. Abriu as contas, mostrou relatórios, chamou a comunidade para ver de perto o que era feito ali. E aos poucos, a verdade veio à tona. Mas o estrago emocional já estava feito, porque até mesmo algumas mulheres que ela acolheu duvidaram dela, e aquilo doeu mais do que qualquer mentira. Mas em vez de parar, ela reinventou. Passou a documentar tudo com mais rigor, criou um conselho gestor formado por outras mulheres, descentralizou as decisões e assim blindou o projeto para nunca mais depender só dela. E isso foi essencial, porque mostrou que a força de Ana não era só dela, era coletiva, era das mulheres que aprenderam com ela a não se calar. E enquanto isso, em casa, os filhos viam tudo, sentiam a tensão, percebiam a tristeza nos olhos dela mesmo quando ela sorria. E foi numa dessas noites que a filha, agora adolescente, entrou no quarto com um bilhete escrito à mão. Mamãe, mesmo quando o mundo duvidar de você, eu nunca vou duvidar, porque eu vi tudo, eu vivi tudo, e eu sei quem você é. E ao ler aquilo, Ana desmoronou em lágrimas, porque entendeu que mesmo que o mundo tentasse apagá-la de novo, ela sempre teria dentro de casa a certeza do que construiu. E essa força bastava. E como tudo que é feito com verdade resiste, em poucos meses o projeto foi reconhecido por uma ONG internacional e Ana foi convidada a contar sua história num congresso em outro país. E mesmo com medo de avião, mesmo com o coração apertado por deixar os filhos por alguns dias, ela foi, porque entendeu que sua voz agora ultrapassava fronteiras. E quando subiu naquele palco, com tradutores ao lado e centenas de pessoas na plateia, ela contou cada pedaço de dor, cada pedaço de fé, cada virada que a vida deu. E ao final foi ovacionada de pé, não por ser celebridade, mas por ser mulher comum, que se recusou a morrer invisível. E naquele momento, olhando de cima do palco para um mundo que nunca sonhou alcançar, Ana finalmente entendeu. Ela não era só uma sobrevivente. Ela era semente de resistência. O reconhecimento fora do país trouxe uma nova onda de visibilidade que Ana nunca imaginou viver. Começou a ser convidada para entrevistas em grandes portais, saiu em revistas, ganhou prêmios de liderança feminina, virou tema de documentários. E por mais que tudo isso fosse fruto de uma trajetória feita com dor e coragem, ela começou a sentir que algo dentro dela estava diferente, porque agora o mundo a via como símbolo, como exemplo, como referência. Mas ninguém mais perguntava como ela estava de verdade. Ninguém perguntava se ela ainda chorava à noite, se ainda tinha medo de adoecer de novo, se ainda guardava a foto da Ana antiga na gaveta, aquela mulher magra, cansada, que só queria alguém para ficar do lado dela quando tudo desabava. E foi aí que ela começou a se sentir engolida pela própria missão. Porque quando você é sobrevivente, o mundo acha que você nunca mais tem o direito de quebrar, de cansar, de pedir colo. E num fim de semana em que foi convidada para abrir um evento num teatro lotado, ela quase não conseguiu sair do hotel. Travou, o corpo gelado, as mãos tremendo, e só conseguiu sair quando a filha ligou por vídeo e disse: "Mamãe, lembra o que a senhora me ensinou, que a gente não precisa ser forte o tempo todo para ser incrível." E aquilo a desarmou. Ela foi, subiu ao palco, fez o discurso mais sincero da sua vida. E dessa vez não falou de superação com palavras bonitas. Falou da solidão da mulher que todo mundo admira, mas quase ninguém acolhe.
E aquela sinceridade quebrou o silêncio da plateia, fez mulheres chorarem, levantarem, aplaudirem de pé, porque se reconheceram, porque se viram nela. E ali, Ana entendeu que a sua missão não era apenas inspirar, era também humanizar, mostrar que mesmo as mais fortes também sangram. E quando voltou para casa, depois de dias longe, encontrou os 2 filhos sentados na varanda esperando ela chegar. E ao vê-los correr em sua direção, a única coisa que ela conseguiu dizer foi: "Vocês são o meu mundo, e tudo isso só vale a pena por causa de vocês." E naquele abraço triplo, com o cheiro de casa, com o calor de verdade, ela sentiu paz. E essa paz era algo que ela não sentia desde muito antes da doença, desde antes da dor, desde antes do abandono. E naquele fim de tarde, com o sol se pondo atrás do telhado simples da casa onde reconstruiu a própria vida, Ana entendeu que havia vencido. Não porque o mundo a reconheceu, mas porque ela conseguiu salvar a si mesma sem nunca perder o amor pelos filhos, a fé na vida e a capacidade de ser inteira, depois de ter sido quebrada mais rápido em 1000 do que Ana pedaços. esperava. E num piscar de olhos, os filhos que um dia ela embalou no colo agora estavam ali, quase adultos, com vozes firmes, opiniões próprias e olhos que ainda buscavam o dela para se sentir seguros. E num domingo qualquer, enquanto tomavam café da manhã juntos, a filha mais velha colocou sobre a mesa uma carta e disse: "Mãe, fui aceita na faculdade que eu queria." E Ana ficou paralisada, o coração batendo acelerado, não só pela notícia, mas porque naquele instante percebeu que a menina que ela criou na base do suor e da oração agora estava pronta para voar. E ao mesmo tempo que sentia orgulho, sentia um aperto, porque parte dela queria segurar, proteger, manter perto, mas a outra parte, mais sábia, sabia que deixar ir também é amar. E então ela sorriu com lágrimas nos olhos e disse: "Vai, minha filha, vai conquistar o mundo que eu não tive chance de conhecer." E naquele mesmo dia, o caçula, agora com 17 anos, a chamou no quintal e mostrou uma tatuagem no braço, pequena, discreta, com a palavra força, escrita com a caligrafia dela, e disse: "Mãe, isso aqui é para quando eu sentir medo lembrar de quem me criou." E Ana chorou como criança, porque entendeu que mesmo depois de tudo, mesmo com as dores, os traumas, os erros, ela conseguiu. Ela criou 2 seres humanos com amor, com limites, com verdade. E isso, para uma mulher que foi descartada, doente, sozinha e humilhada, era mais do que vitória. Era milagre. Mas o destino ainda guardava um último capítulo, um que ela não esperava, porque numa tarde, ao sair do evento onde palestrava para mãe solo, foi abordada por uma enfermeira que disse: "Dona Ana, seu ex-marido faleceu ontem. Ele falou da senhora até os últimos dias." E Ana não sentiu alegria nem tristeza, sentiu apenas silêncio. Aquele tipo de vazio que vem quando uma história longa finalmente chega ao fim. E à noite, sozinha na varanda, com os olhos voltados para o céu, ela disse em voz baixa: "Eu perdoo você, não pelo que fez, mas para eu poder seguir leve." E nesse momento, uma brisa suave passou entre as folhas, como quem confirma, como quem liberta, como quem encerra um ciclo. E a partir dali, Ana mudou, não para aparecer, não para se provar, mas porque entendeu que sua missão agora era outra, era formar novas líderes, era dar palco para outras vozes, era sair um pouco de cena e deixar o legado se espalhar. E assim ela fez. Aos poucos foi tirando o seu nome da frente, deixou o projeto crescer com outras mãos e se dedicou a viver, apenas viver, algo que por muito tempo ela nem achava que teria direito. E nas últimas cenas dessa jornada, vemos Ana sentada num banco de praça, vendo uma das meninas do projeto dar uma palestra, e sorrindo com aquele sorriso de quem enfim entendeu que tudo valeu a pena, que cada dor serviu de semente, que cada humilhação virou degrau, e que hoje, quando alguém pergunta quem é Ana, a resposta não está nos títulos, nem nos prêmios, nem nas manchetes. Está nas mulheres que ela levantou, nos filhos que ela criou
e na mulher que ela se tornou depois que foi deixada no fundo do poço e decidiu escalar sozinha até a luz. E foi assim que Ana, a mulher que um dia ouviu que não ia resistir, que não servia para ser esposa, que era um peso, uma doente, uma fracassada, se tornou o que ninguém esperava. Exemplo, pilar, referência. E não por ser perfeita, mas por nunca ter deixado a dor endurecer o coração, por ter escolhido amar mesmo quando não foi amada, por ter escolhido lutar mesmo quando o corpo já não respondia, por ter escolhido levantar mesmo quando tudo ao redor dizia para desistir. E hoje, quando ela caminha pelas ruas do bairro onde quase foi esquecida, as pessoas a cumprimentam com respeito, as mulheres a olham com admiração, os jovens pedem conselhos, os filhos sorriem com orgulho, e tudo isso nasceu do que muitos chamariam de fim, mas que Ana transformou em começo, porque ela entendeu que nem toda queda é fracasso. Às vezes, é Deus puxando para recomeçar do jeito certo. E se você chegou até aqui ouvindo essa história, talvez seja porque também carrega alguma dor, alguma cicatriz que ninguém vê, alguma lembrança que ainda pesa, algum abandono que ainda não entendeu. Então ouve isso com carinho. Você não precisa de permissão para recomeçar. Não precisa da aprovação de quem te feriu. Não precisa voltar atrás para provar nada. Você só precisa olhar para dentro e lembrar que existe uma força aí que o mundo ainda não conhece, mas você conhece, porque é ela que te levanta toda vez, é ela que faz você continuar, mesmo sangrando, mesmo sozinha, mesmo com medo. E se um dia te disseram que você não conseguiria, que você não era suficiente, que ninguém te escolheria, lembra da Ana. Lembra da mulher que foi deixada num quarto com 2 filhos e um diagnóstico, e que transformou tudo isso em vitória. E se ela conseguiu, você também pode, porque mulher não quebra, mulher renasce, e toda vez que a vida tentar te calar, grita com atitudes, com recomeços, com dignidade. Porque no fim, ninguém pode apagar o brilho de quem foi feita para brilhar, mesmo depois da escuridão. Comenta aqui de qual cidade e estado você está assistindo essa história. Você já passou por um abandono, uma traição, um recomeço? Compartilhe a sua história com a gente. Se inscreve no canal Ponto de Virada, ativa o sininho e maratona nossas histórias. Toda dor pode virar força e todo fim pode ser o começo de uma nova vida.